Ok. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão a chegar. Nós somos do Heart of Agile Portugal. Esse já é a segunda apresentação que fazemos esse ano. Para quem não nos conhece, nós temos um grupo no LinkedIn, temos também um grupo no WhatsApp. Depois vamos colocar esses links todos no chat. E deixo aí o restante da apresentação para Carla Barros, para apresentar a nossa convidada também. Por favor, Carla. Obrigada. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma convidada particularmente especial para mim. Ela não sabe, mas eu tenho acompanhado a carreira dela já há pelo menos uns 2 anos, quando ela foi uma das primeiras que certificou em disciplina Agile. Então, hoje ela é disciplina Agile Coach. Eu ainda sou disciplina Agile Senior Scrum Master, ainda estou seguindo esse caminho também. Mas a Carla, para além dela ser disciplina Agile, puxando mais um pouco para o meu lado, a Carla também é Enterprise Agile Coach do VMO na Globo, e ela já vai explicar o que é o VMO ou VMO. Depois ela é DA Trainer na Highflex, Head de Negócios e Cultura na Jornada Colaborativa, Trust na comunidade Access Agile, mentora de startup, host do Agile World News em português, Director of Communities no Agile World Charity, curadora e coautora de diversos livros e professora de MBA. Então, vocês já devem ter percebido o quanto nós temos para aprender com a Carla. Então, a Carla, passo agora a palavra para você, Carla e Carla, de Carla para Carla. Todos podem ficar à vontade de ir fazendo perguntas, como o Jorge disse, ao longo do webinar, para não ser uma apresentação, mas ser mais uma conversa. Então, vão colocando a pergunta no chat. Eu vou ficar aqui a olhar as perguntas e, Carla, de vez em quando eu vou te dizendo, olha, tem uma pergunta aqui no chat e nós vamos falando, ok? Essa reunião está prevista, desculpa, essa reunião não, esse webinar, essa conversa está prevista para terminar às 7h30, horário Portugal, e 3h30, horário Brasil. Então, sejam todos muito bem-vindos. Carla, é com você. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Carla. Eu te sigo também já faz algum tempo, então, caso você não saiba, eu também estou sempre vendo aí a tua carreira, te acompanhando. Então, acho que aí a troca, na verdade, né, o compartilhamento aí de conhecimento é mútuo, né? Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês, agradeço. Falando do DA, né, antes de eu começar a apresentação, eu fiz a certificação do Value Stream também Consulted, né, Carla? Consegui agora em abril, veio finalmente a certificação. Então, assim, realmente é um toolkit que eu curto pra caramba e que eu uso desde 2017, 2018, mais ou menos, né? Enfim, mas é uma outra história que eu posso contar aqui outro dia, mas deixa eu compartilhar e contar um pouquinho, né, da questão aí de otimização de valor e como é que a gente vem trabalhando aí no Hub Digital da Globo. Deixa eu só botar minha apresentação aqui. Já estão vendo minha tela? Só confirmar. Já está apresentado, já. Sim. Estão me ouvindo, pessoal? Que o microfone ele deu qualquer alteração aqui, não está pipocando para vocês? Estão ouvindo bem? Não, então, tá, tudo ok, tudo ok. Tá, qualquer coisa me sinalizem, né? Então, a Carla já fez a apresentação aqui, né? Eu só trouxe aqui alguns QR Codes aí, se quiserem, né, me seguir nas redes sociais. Como diretora, né, do Agile World Charity, eu assumi final de abril, então eu estou com um desafio aí de juntar iniciativas de comunidades, eu penso muito no Heart of Agile, né, Carla? E a ideia são iniciativas globais mesmo, né? Eu estou organizando, eu assumi final de abril, foi convite aí, enfim, que o Agile World, ele é um instituto justamente que procura levar conhecimento e educação, principalmente para jovens, crianças, que seja de forma gratuita, né?
E a ideia de unir essas comunidades são justamente para que a gente sabe que já existem iniciativas lindas aí pelo mundo todo, né, de como é que a gente pode unir esforços, pensando não só no fazer ágil, mas no ser ágil, né? Quando a gente fala em criança, não é ensinar Kanban, Scrum, assim, elas usufruírem de seres da mentalidade ágil, né, de adaptabilidade, flexibilidade, autoconhecimento, enfim, esses temas aí que a gente traz quando a gente está falando de agilidade. E tem algumas outras fotinhas aqui, além da carreira profissional, que é a minha filhota, né? Essa foto até tem que trocar, mas a gente vive aqui num condomínio onde é bastante natureza, né? O nome é Ubá Floresta, para terem uma ideia, no meio do mato mesmo, onde a gente faz trilha final de semana, enfim, a gente busca ter uma vida aí bem próxima à natureza. Aqui, sobre cultura, um dos últimos workshops que eu fiz presencial antes da pandemia, eu tenho uma certificação em transformação cultural também, né, que é um framework que a gente une aí mudanças de atitudes e comportamento e o impacto dessas mudanças em KPIs, OKRs, é bem interessante. Então, esse é um workshop aí que estou com saudades de voltar a fazer presencial. E um pouquinho aqui que eu sempre gostei de aventura, estou um pouco parada, mas foi aí um salto num bungee jump na Nova Zelândia de 134 metros de queda livre, né, no meio ali de um despenhadeiro. Já fiz mergulho em caverna, é algo que eu tenho que retomar aí na minha vida, mas eu me orgulho pra caramba, uma aventura. Um pouquinho para me conhecerem um pouquinho melhor. Então, Carla, desculpa te interromper antes de você começar. O som de vez em quando corta um pouquinho. Ah, né? Deixa eu só fazer uma configuração aqui rapidinho, tá? Porque quando você perguntou, não estava, mas depois está cortar um pouco. Obrigada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no meu microfone. Estão me ouvindo bem assim que eu troquei o microfone? Ah, então eu vou deixar nesse, não vai ficar mais intermitente, não. Então, vamos voltar lá. Deixa eu voltar para a apresentação. Então, entrando aqui no contexto, né, que eu estava brincando com a Carla antes, contexto conta, eu acho que antes de falar de otimização é importante entender em que, né, em que cenário eu estou falando dela, né, porque a gente sabe que tem vários cenários aí dentro da indústria. Então, hoje, como a Carla falou, eu sou Enterprise Agile Coach dentro da Globo, dentro da área que a gente chama Hub Digital. O que é o Hub Digital? É a área que a gente tem dentro da Globo que trata de todos os produtos digitais da Globo. Eu não sei se todos vocês conhecem a Globo, mas a Globo, né, é uma das maiores aí, em termos de mídia, sempre foi uma das maiores da América Latina, né, em conteúdo de mídia, e aí estou falando da mídia tradicional, né, televisão, canal linear, onde, né, a Globo sempre teve bastante conteúdo, principalmente novelas, esportes, e começou um movimento, né, muito aí que a gente vem vivendo, né, de Netflix e etc., dos streamings, né, e começou então o seu movimento lá em 2018, já estava trabalhando, mas de focar, né, como ser um foco principal, se transformar em MediaTech, ou seja, sou muito bom em mídia, em conteúdo, mas preciso me tornar tech, né? Trazer a questão aí de streamings e tecnologia. Então, em 2018 foi feito um estudo, né, onde se tinha bem um padrão tradicional de empresa, negócios de um lado, tecnologia atendendo pedido para o outro, né, aonde então a gente foi para esse novo modelo, né, que é de negócio trabalhando junto com tecnologia, que foi com o lançamento então do Hub Digital em 2019. Então, em 2019, surgiu o Hub, onde tanto negócio quanto tecnologia ficam dentro, né, de uma mesma área, trabalhando junto nesse foco de se tornar aí uma das maiores media techs, né, pelo menos aí, dentro do contexto que a Globo sempre teve, a América Latina, né? Então, teve o lançamento em 2019, depois eu posso compartilhar o videozinho, né? A gente tem um vídeo bem bacana aqui, mostrando o primeiro planejamento da primeira área que entrou, que foi advertising, depois eu posso compartilhar com vocês aqui essa apresentação. E hoje, né, ou seja, isso foi final de 2019, a gente está em 2022, a MediaTech, ela encontra, né, começou lá com mais ou menos 300 pessoas que era advertising, a gente se encontra hoje
com aí mais ou menos, e esse mais ou menos é porque a gente vai fazendo onboarding, cada dia esse número vai mudando muito rapidamente, a gente vai trazendo novas áreas, né, aqui para dentro do Hub, mas mais ou menos em torno aí de 4 value streams, se bem que a gente acabou de mapear mais uma ou duas, então já deve estar em 6 value streams, mais ou menos, em torno aí de 32, 34 programas. Quando a gente fala em programas aqui, é no sentido da agilidade mesmo, né? Vários times que trabalham dentro aí, né, de um programa para entregar uma solução, para entregar, enfim, algum produto. A gente está com bem mais que os 180 times, acho que já está nesses 190, mais ou menos, time, e já está batendo 2.000 pessoas, né? 1.700, quase 2.000 pessoas. É esse o cenário, né? Então, que o VMO, que é a área que eu fico, entra, né? De trazer a conexão, né? E a visibilidade do que está sendo trabalhado. E aí, o primeiro ponto que a gente vem discutindo, eu entrei no Hub, foi início de 2020, então já fazia uns 6 meses, mais ou menos, né, que ele havia sido lançado, e a primeira coisa que a gente sempre discutiu, afinal, o que é valor, né? O que é valor para nós dentro aqui de MediaTek, dentro de tecnologia, e aqui o que eu vou trazer é quais os nossos pilares de valor, porque depois eu vou mostrar um pouquinho do que a gente vem fazendo, né, para transformar ali em dashboards e visões, né? Então, a gente tem 4 pilares de valor. O primeiro dele é a questão da eficácia, né? Então, fazer a coisa certa. E aí a gente sabe que no mercado a gente vai encontrar várias alternativas de você trabalhar eficácia. Você tem ali desde NPS, né, Net Promoter Score, que você pode fazer com os teus clientes. Se tiver alguma palavra, pessoal, ficam à vontade aqui, que às vezes agora eu vou começar a trazer, às vezes, algumas sopas de letrinha, ficam à vontade de me interromper, eu posso detalhar, né? Mas a gente tem aqui, quando fala em eficácia, tem o NPS, você tem o North Star Metric, por exemplo, né, que as startups usam muito, que é a questão de qual é aquele meu objetivo principal, né, que me diz que eu estou vivo. Vou dar um exemplo, a Airbnb, o North Star Metric deles é o número de bookings, né? Se ninguém boocar, né, se ninguém reservar quarto, no Airbnb morre, né? Ou pelo menos para aquele modelo que ele se propôs, ele morre. Então, você, né, começa a falar ali qual é o meu propósito, qual é a minha estrela do norte ali que eu devo perseguir, independente dos produtos e serviços que eu estou fazendo. E, obviamente, que aqui entra os OKRs, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é, né, uma das ferramentas chaves aí que a gente tem em termos de eficácia, quando a gente fala aí da entrega de valor. A outra dimensão que a gente traz é a eficiência, ou seja, não adianta fazer a coisa certa, mas demorar para entregar, né? E não chegar no time to market, como também não adianta eu fazer coisas rápidas que não servem para nada, né? Que não tem eficácia. Faço muito rápido aquilo que não serve. Então, a gente está... E assim, o Hub Digital é muito novo, vocês vão ver que tem vários conceitos, não significa que a gente esteja maduro, né? Em tudo isso, acho que é um desafio em todas as organizações, mas é isso que a gente vem buscando, né? Então, é de novo, né? Eu olhar para a minha eficiência com a minha eficácia, né? Se eu estou conseguindo ali entregar coisas que fazem sentido num tempo certo. E aí, quando a gente fala em eficiência, também a gente vai ter N alternativas de ver eficiência, né? Desde story points, com velocity, burn-down, burn-up, um gráfico, né, de cumulative flow, você tem as métricas de fluxos que são a Lean, que é as que a gente persegue, né? A gente olha mais em termos, né, devido à diversidade, a gente não trabalha, por exemplo, aqui quando a gente fala em eficiência baseada em story points. A gente olha para as métricas Lean, que eu vou falar também daqui a pouquinho delas. Tá? Mas a gente tem vasto aqui, por isso que eu digo que é bom entender o contexto, né? Porque não existe uma solução única quando a gente fala aqui em formas de trabalhar valor. E aí a gente tem a questão da entrega, né? Também, de novo, posso estar entregando a coisa certa, posso estar entregando no tempo certo, mas se eu tiver com muitos erros, né, com uma qualidade ruim, se eu tiver ali, né, com
de uma forma que não seja uma entrega sólida, né? Faltando um pedaço, como, por exemplo, eu entrego o produto, mas não entrego o serviço de atendimento ao consumidor, né? Isso não vai ser uma experiência legal. Então, como é que está essa minha entrega? Né? Quantos erros eu estou colocando? Que impactos negativos ou positivos eu estou trazendo? Número de defeitos, né? Então, existe muito essa preocupação. E o que é mais complexo da gente medir, né, que a gente tá buscando aí aprender, tem buscado benchmark, que é a experiência, né? A experiência do consumidor, ele vai além da pessoa que comprou o produto ou serviço e gostou ou não gostou, né? É como é que está a experiência em toda a cadeia de atendimento, né? Desde uma pré-venda, desde uma pós-venda, desde, né, durante o uso. Às vezes, não é nem a questão do meu cliente, mas qual o impacto que o meu produto, serviço, a minha marca está trazendo para o mercado. Eu tenho que olhar como é que está a experiência da sociedade, né, com o meu produto, com o meu serviço, né? A gente tem todas as questões aí de sustentabilidade, de questões de diversidade, de politicamente correto, né, posicionamento. Então, é um viés, né, uma dimensão aqui que também vocês vão encontrar inúmeras ferramentas, né? A maioria delas pauta numa pesquisa com o cliente, como o NPS, mas tem Fit for Purpose, por exemplo, né? Que ele te traz o que leva a pessoa a consumir o teu produto ou serviço e se ela conseguiu atingir o nível de satisfação dela. A gente tem modelos mais complexos, como o próprio Return on Experience, por exemplo, que a Price tem um modelo muito bacana, que a gente tem olhado para ele, né? Que também, por si só, para Customer Experience, esse modelo traz 5 dimensões, né? Ou seja, a gente abre ali mais algumas dimensões do que a gente precisa estar olhando para entender a experiência, mas o que eu gosto muito... do cartão do estou te falando aí porque eu estou falando da ROX, né, do Return on Experience, é que ele diz que eu só vou trazer uma boa experiência para o meu cliente, para as pessoas que o meu produto impacta, se os meus colaboradores estiverem tendo uma boa experiência também. Né? Então, a experiência do consumidor depende muito do quão satisfeitos os meus colaboradores estão, porque afinal são as pessoas que vão tratar o meu cliente, né? E aí, para quem está buscando aqui um pouquinho mais dessa questão da experiência do cliente, eu super indico pesquisarem aí o case da Zappos, se é que vocês já não olharam, né? A Zappos aí, ela é uma grande e-commerce aí de venda, né, de acessórios, começou como sapato, que a Amazon comprou por 1,2 bi, né, dólares, e a Zappos ensina muito bem, quando a gente fala de Customer Experience, o quanto além ele vai simplesmente do teu produto e serviço, mas e sim da experiência que o consumidor tem aí, de ponta a ponta, né, com a relação com a sua empresa, com a relação com a sua marca. Então, quando a gente fala de valor, realmente, né, não é algo simples, né, de você conseguir entender o quanto você está, de fato, conseguindo entregar valor, que quando eu olho para essas dimensões, eu percebo que valor não é tão simples quanto o próprio Lean traz, que é, você entregou valor se alguém estiver disposto a pagar, né, por aquele teu produto e serviço. Sim, mas tem que ser sustentável para a organização, né? Porque senão a organização morre e eu deixo de entregar valor. Então, a gente acredita muito que essas 4 dimensões trazem a entrega de valor de uma maneira sustentável, né? E de médio e longo prazo, se eu tiver olhando para indicadores, e aí que vem o grande desafio quando a gente fala aqui do VMO, que é como eu trago visibilidade de que a gente está, né, indo no caminho certo, com a performance adequada, com uma qualidade do produto e os nossos clientes tendo uma boa experiência. Esse é o grande desafio e já adianto aqui, a gente não tem resposta para tudo isso não. Eu espero trazer um pouquinho do que a gente está fazendo hoje e, né, e ouvir de vocês também aí como é que tem sido o desafio e que alternativas vocês têm buscado aí também, porque eu acho que é uma jornada, né? A gente está no meio da nossa jornada aí, buscando essa entrega. E aí,
quando a gente fala de valor, um dos primeiros passos que a gente tem dentro de MediaTek é mapeamento de value stream, né? A gente busca aqui entender qual é a nossa cadeia de valor, né? Desde que um cliente lá faz um pedido, faz uma solicitação, até o momento que chega na mão dele, né? Como é que eu faço uma boa priorização de portfólio? Como que eu trabalho, né, a minha esteira ali de desenvolvimento? Aqui o que eu estou trazendo para vocês é o DA Flex. Não necessariamente a gente usa nos nossos times, é mais para exemplificar o que é tipicamente aqui, né, uma cadeia de valor. Nos nossos times, a gente tem um modelinho padrão também, mas que cada, né, como eu falei, a gente está sempre recebendo novas áreas e novos times, né? Então, cada área, né, o primeiro passo é vamos entender como a gente vai se reorganizar dentro aqui, né, do Hub Digital, em termos de tecnologia e negócio juntos, e como é que flui esses nossos, né, desenvolvimentos aí de produtos que a gente tem, e até mesmo de serviços, porque a gente tem cadeia de valor de advertising, por exemplo, que não necessariamente é um produto digital, né, é comercialização de produtos, de ofertas, de propagandas, né, dentro dos nossos canais digitais. E também no canal linear, né? Então, a cadeia de valor não é somente de produto. E aí, enquanto VMO, obviamente, né, que a gente está olhando para tudo isso, mas como é que a gente começou, né, dentro do Hub Digital e começamos a trabalhar, né? A gente começou muito o que é natural nas organizações, olhando para a nossa performance de desenvolvimento e priorização, né? Ou seja, a gente tinha ali uma percepção de que às vezes os times estavam demorando muito, né? Não estava num time que o negócio gostaria, né? Tinha essa percepção de receber. A gente começou a medir primeiro performance e aí depois a gente foi sumindo para medirmos de fato, né? Quando a gente fala aqui de um produto e portfólio management, que é realmente, né, você começar a trabalhar ali visões mais consolidadas, tá? Então, esse foi o caminho lá inicial, olhando muito para como é que está a nossa performance, como é que está essas etapas aqui de time, que a gente chama de downstream, né? Quando a gente fala aqui de você ter, né, um fluxo end-to-end, de ponta a ponta, essa parte que a gente traz aqui do desenvolvimento do produto aqui, né? Onde a gente tem o desenvolvimento é o downstream, a gente começou muito forte nele e começamos a subir, então, o que a gente chama de upstream, que é tudo aquilo que acontece em termos de etapa e passos antes de chegar ali para o time priorizar o backlog, né? Então, a gente está muito nesse desafio de descoberta do nosso upstream, né? A gente evoluiu bastante no downstream, mas precisamos trabalhar no upstream. E aqui, para trazer, né, a ideia de como é que o VMO se posiciona, eu trouxe aqui uma figura que a gente tem, né, do livro From PMO to VMO, e a gente acabou vendo esse livro até depois da formação ali do VMO, mas casou muito bem com o que vem sendo feito aqui no Hub Digital, que é justamente isso, né? Eu tenho N value streams, né? Como eu falei ali, a gente já, né, ali estava 4, mas praticamente 6 value streams, né? Trabalhando as suas cadeias de valor, né? São as nossas cadeias de valor, aonde elas têm contextos diferentes, trabalham, né, com abordagens diferentes. A gente tem times trabalhando mais com Kanban, outros com Scrumban, outros com Scrum e assim por diante. Eles vão se encontrando, se reorganizando, e o VMO aqui fica como suporte, né, trazendo aí ferramentas que permitam visibilidade. A gente tem separado a nossa área de agilidade do VMO. O que eu quero dizer com isso? Não é uma diretriz, né, e não é uma prescrição comum de mercado. A gente vai ver de várias formas o VMO no mercado e eu acho que não existe melhor nem pior, né? Eu acho que existe muito a questão do contexto, mas hoje nós do VMO a gente olha muito para como eu trago visibilidade, como eu trago o mínimo comum,
como eu consolido informações do Hub como um todo, né? Como eu tenho algo estratégico que fique visível para os times e como eu consolido o trabalho dos times para que fique visível enquanto unidade e organização. Nós temos o time de agilistas, né? Que ficam os agilistas que estão trabalhando junto com os times, né? Que aí você vai ter os Agile Coaches para cada Enterprise Agile Coach para cada Value Stream. Você vai ter Agile Coaches para cada programa que tem dentro da Value Stream, você vai ter Agile Team Coach trabalhando em cada time, né? Mas essa responsabilidade, né, de ficar trabalhando a facilitação e o dia a dia de times, programas e Value Stream, na nossa estrutura não fica dentro do VMO, fica com os nossos times de agilistas. Ok? Por isso que o nosso time de VMO são 7 pessoas, não é um time tão grande. Se a gente olhar o nosso time de agilistas, hoje está... Se eu contar com os Agile Team Coaches, em torno de 40, 50 pessoas. Se é que já não aumentou mais aí também. Tá bom? E aí o VMO, então, trabalha, né, esse apoio de visibilidade, de você entender contextos, ver o mínimo comum, né, suportando ali, junto com os Agile Coaches, as Value Streams, e ao mesmo tempo, né, ajudando aqui os executivos a poderem, né, terem essas suas ações, tomarem, né, fazerem a tomada de decisão aí, baseado muito, né, em dados, em visões, em dashboards, ok? E aí, o que a gente busca, né, com o VMO? Tá aqui, né, uma visão sistêmica, que não seja em silos, né, que cada área trabalha muito bem os seus desafios, mas é como eu trago isso cross e visibilidade e a colaboração entre áreas, então quase todas as iniciativas cross, que eu tenho, né, o compartilhamento ali dentro do Hub, que eu vou trazer, né, resultados consolidados, passam de fato aqui pelo VMO, onde a gente tem a busca da otimização da entrega de valor, que é muito aquelas 4 dimensões que eu falei para vocês de valor, como eu acompanho melhor eficácia, eficiência, qualidade e a experiência do meu cliente. E, obviamente, para isso eu preciso, né, trabalhar muito bem a priorização e visibilidade, principalmente das iniciativas estratégicas. Questão de gestão financeira, a gente está engatinhando agora, né? Se tem uma visão financeira ali, obviamente, do Hub, em termos de área, de orçamentação, mas esse é um item que a gente agora vai começar a puxar do backlog, então, antecipando aqui, a gente não fez nesse 1 ano e pouco, 2, uma grande evolução, em termos do Agile, do que a gente fala aqui de Agile Budget e Lean Funding, mas é o nosso foco agora para esse ano, né? E, obviamente, para eu conseguir ter uma boa gestão financeira, além de priorização, eu preciso fazer a gestão de capacidade, que a gente já fez algumas evoluções. Pessoal, tranquilo até aqui? Alguém tem algum ponto ou gostaria de falar alguma coisa? Ou eu sigo e no final vocês perguntam? Como é que estamos aqui? Eu vi que tem bastante comentários no chat. Ainda não temos perguntas. Tem aqui, tem, por acaso tem. O Paulo acabou de pôr uma que está a perguntar sobre os OKRs deste sistema. Legal. Eu acho vou que falar a Carla ainda vai falar, né? Isso, eu daqui a pouquinho vou passar muito rapidamente por alguns dashboards e daí vai ter a visão de OKR e aí eu posso explicar como é que a gente trabalha nossos OKRs. Pode ser? Sim, obrigada. Paulo, Maravilha. e depois, se a Carla não responder, pode perguntar de novo. Obrigada. Ah, sim, me lembrem, né? Perfeito, Carla. E aí, a gente hoje, né, como eu comentei, a gente tem aqui dentro, então a gente dividiu em 3 pilares. Eu não vou entrar muito na gestão de capacidade, eu acredito, ele é um habilitador para que a gente entregue valor, né? Mas quando a gente fala aqui de capacidade, a gente tem uma solução hoje em Power BI, que é o OnePage, onde eu consigo ver sizing, números de vagas abertas que eu preciso de ampliação de capacidade, eu tenho, né, o quanto cada área tem de orçamentação, né, como é que está a questão ali de investimento por time, né,
E, assim, trazendo até aqui para vocês, a gente tem mantido, infelizmente, porque o mercado está aquecido, mas infelizmente porque a gente não consegue preencher em torno de 250 vagas abertas, assim, todo o mês, né? Tanto de agilistas, né? Principalmente de agilista de time, como de tecnologia mesmo, né? Que a gente está falando ali de tecnologia, então a gente tem uma carência, vamos dizer assim, de capacidade de em torno de 250 pessoas, sempre, praticamente em média ali, né, que a gente vai olhando, e a Globo começou a fazer um trabalho aí, que eu até participo voluntariamente da marca empregadora para fomentar, né, e trazer cada vez mais talentos. Então, depois eu posso até botar o link aqui, a gente está trabalhando remoto, né, se alguém tiver interesse, existe no site Vem Pra Globo, né, várias dessas vagas, então, assim, a gente tem muito claro que a gente precisa ampliar a nossa capacidade, apesar de estar com quase 2.000 pessoas, como eu falei, né, tem muito espaço ainda aí que a gente, né, tem para crescer. Então, essa nosso pilar aqui de capacidade é muito isso, né? Como é que está ali investimento em cada time, quantas pessoas por papel a gente tem, né? O ideal para cada produto, né? Que eu precisaria de número de pessoas. Então, eu não vou aprofundar muito aqui, eu vou abrir um pouquinho mais os outros dois, né? Que a gente tem aqui como pilares, que é métricas e o portfólio. O portfólio por si só é enorme, né? É super abrangente, e a gente tem focado sobre alguns aspectos. Então, quando a gente fala em métricas dentro do VMO, eu apresentei o conceito lá no início, né? Mas o que a gente tem focado neste momento? Eficiência, cliente no centro, algumas métricas de negócio. A gente traz métrica de cultura. Lembra que eu comentei, né? Para uma boa experiência, né, do cliente, eu preciso que os meus colaboradores tenham uma boa experiência, e isso passa por cultura. E algumas métricas aí que a gente fica acompanhando de habilitadores, né? A gente está dentro de uma área de tecnologia onde muitas vezes o investimento são de habilitadores, né? Novas tecnologias, novas plataformas, não necessariamente algo que vai entregar valor direto ali ao cliente, mas que a gente precisa fazer como um habilitador. Quando eu vou por portfólio a gente olha desde tooling, ferramentas de portfólio, e aí quando eu for passar portfólio eu vou contar um pouquinho da nossa história de escolha ali de ferramentas e por que a gente chegou na solução que a gente trouxe. Visão sistêmica, né? O que uma coisinha que está sendo feita ali numa área, num canto, pode impactar, né? O restante aí dentro da organização. Métricas de portfólio também, porque uma coisa são métricas de eficiência, outra são as métricas de eficácia, né? E aqui entra o OKR, que vocês perguntaram, né? Então, é uma das métricas aí. Questão de investimentos, próprios OKRs e a visibilidade, tá? Então, basicamente, a gente tem, né, trazido aqui dentro do VMO esses 3 pilares. E aí, falando um pouquinho das métricas de eficiência. Métricas de eficiência, a gente começou a trabalhar há 2 anos, abril, maio de 2020, né? O Hub foi lançado no final de 2019. Casualmente, quando eu entrei na época, eu não estava no VMO, eu entrei num time que era responsável ali pela parte toda da jornada do consumidor. Aquilo que eu falei, independente do produto digital, desde o atendimento, né? Uma pré-venda, pós-venda, um helpdesk, etc. Esse time, né? Que era a jornada ali que a gente chama de jornada de vendas, mas que é a jornada do consumidor. Eu entrei na época, né? Nesse programa que tinha 9 times na época, né? Agora já está com 13, 14 ou 16 times. E um dos desafios que esse time tinha, né, que esse programa tinha ali com os times, era justamente a sensação, né, de que tinha uma morosidade na entrega, e a gente fez um piloto, que acabou gerando aqui, né, depois para o Hub, veio para um PMO, para o VMO aqui de métrica de eficiência. Então, a gente começou justamente com o que tem aqui, né? Esse primeiro item. Quais são as métricas comuns de times, né? Como eu comentei lá no início, poxa, a gente poderia ir para StoryPoint, poderia ir para Velocity, poderia ir para
né, burn up, burn down, enfim, muitas métricas que são mais do ágil, né, mas não fecharia com os contextos que a gente tem nos times. Como eu falei, a gente tem times trabalhando Kanban, né, e aí eu vou falar, não que é uma filosofia do Hub, mas uma filosofia minha, eu sou muito do no estimation. Eu acho que os times às vezes perdem tempo fazendo estimativas e elas às vezes não são tão acuradas como você medir fluxo do Lean e você fazer previsibilidade por capacidade, mas isso é uma preferência minha, né? Mas a gente na época percebeu que os times tinham alguns contextos diferentes, e aí a gente chegou que as métricas comuns são as métricas Lean, e aí daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouquinho quais que a gente usa, né? Mas que pudesse, né, sem a gente interferir na maneira de trabalho dos times. Não é porque eu preciso acompanhar uma métrica que eu vou engessar como os times trabalham, né? Então, a gente tem sempre muito essa preocupação de o que eu posso trazer que seja um mínimo comum, que agregue valor de visibilidade, agregue valor, mas que eu continue fluido o trabalho que os times têm, tá? Então, esse é um dos focos que a gente sempre tem, né? Iniciou assim, e a gente sempre tem, quando a gente está falando aqui de métricas de eficiência, que elas sirvam para promover a melhoria contínua, né? Para quem estuda métrica, sabe que é muito comum a gente cair nas métricas de vaidade, que são aquelas que aquele número lindo, maravilhoso, grande, né? Que no apertar você não consegue tomar nenhuma decisão. Vou dar um exemplo de uma métrica de vaidade, por exemplo, eu dizer, não tenho esse número de seguidores não, tá, gente? Mas é tipo, eu como Carla, sou super orgulhosa que, sei lá, que eu tenho 2 milhões de seguidores no Instagram, né? Mas se eu apertar, as pessoas não trocam experiência comigo, não compram o meu produto, não compram o meu serviço, quer dizer, isso seria uma métrica de vaidade, que só me deixa feliz e orgulhosa, mas que não traz nenhum ganho, né? Então, a gente procura evitar, né? Porque é muito comum nas organizações, às vezes tem um número lindo, maravilhoso, que é grande, que as pessoas se orgulham, mas que não traz valor, né? Então, a gente procura trazer números que realmente promovam algo dentro da organização, que possam trazer a tomada de decisão e uma melhoria contínua. Inspirado no mercado, no próximo slide eu vou dizer em que a gente se inspirou para elas, né? Mas um ponto de curiosidade foi que lá em 2020, quando a gente começou a buscar métricas, a gente tentou fazer um benchmark, envolvemos o Gartner na época, inclusive, mas a gente não encontrou nenhuma organização que tivesse exatamente a mesma característica de diversidade de produtos e tecnologias, né? Então, por isso, a gente não conseguiu pautar dentro, né, de um modelo aí que o mercado pudesse sugerir. Então, a gente vive se inspirando e buscando inspirações aí no mercado. E o foco foi para agilizar a tomada de decisão e para contribuir também para a cultura que a gente vem buscando, né? É uma evolução. Como eu comentei, está sempre entrando times novos, então a gente tem times em várias maturidades dentro do Hub, o que é extremamente natural, né? A gente tem aí uma Globo.com, que no Brasil sempre foi referência em agilidade desde 2011, 2012, e esses times estão dentro do Hub, e a gente tem áreas de negócios mais tradicionais que entraram para o Hub, então a gente tem vários níveis de aprendizado, e o nosso foco aí é realmente, né, que a gente vá estimulando cada vez mais que as áreas, os times olhem mais para entrega de valor e menos tarefas, né, e deliverables. Então, esse é um foco muito grande que a gente traz nas métricas de eficiência. E como eu comentei, a gente traz algumas referências para trabalhar as nossas métricas de eficiência, né? Então, a gente traz aí o livro, né, super conhecido da ciência de DevOps, o Accelerate, né? As nossas métricas de performance, elas são muito pautadas no State of DevOps de 2019, a gente está atualizando para os dados de 2021, mas a gente pautou muito, a gente entendeu que tinha fit, né? A gente está falando aqui de acelerar de fato, né? E DevOps traz várias práticas para isso, então, para performance, as nossas métricas são baseadas aí no State of DevOps, com alguns insights aí que o próprio Gartner traz também. Com isso, as nossas métricas básicas de performance, né? Elas estão pautadas em delivery time dos nossos times, né? Ou seja, desde o pedido, né, de um produto, de um serviço até a entrega.
Deployment frequency, porque daí eu sei, né? Eu posso estar tendo um lead time muito grande, mas às vezes meu desenvolvimento é rápido. Então, podem ser outras etapas aí do meu fluxo da cadeia de valor que precisam de otimização e não necessariamente o time de desenvolvimento, né? O release cycle time, que é meu time desenvolveu o tempo ali, né, de um produto pronto para ir para o ambiente produtivo, até o momento que chega na mão do cliente, e o deployment frequency, né? A gente tem trabalhado outras, como aging time, né, e tem evoluído em outras métricas também, mas as pilares, vamos dizer assim, né, que todo time que faz o onboarding dentro aqui do Hub Digital, pensando em performance, né, são basicamente essas métricas, aonde, então, os times, no mínimo, tem que ter um estacionamento, né, dentro ali dos estágios deles, para que a gente consiga de algo que está pronto para desenvolver, algo que o time se comprometeu, está em desenvolvimento, foi desenvolvido, né? E aí, aqui, alguns não é obrigatório, mas o AT, a gente consolida esse tempo, né, de aceitação para a produção. Então, os times podem ter seus fluxos, né, enfim, de acordo com o seu produto, mas para que a gente possa coletar as métricas, a gente pede que tenham pelo menos esses estágios dentro do fluxo deles. Eu não cheguei a comentar, mas a gente usa o Jira Software como solução, e todo o time que entra no Hub Digital, a gente faz treinamento em Jira Software, explica o fluxo mínimo, né, e vai sendo feito ali o mapeamento de value stream, eles vão montando seus fluxos, e quando os times começam a trabalhar, a gente já começa a coletar as métricas, né, de trabalho deles. E a gente acaba disponibilizando essa informação para eles desenvolverem também. Eles também evoluem ali em visões que fazem mais sentido para eles também, né? Então, também a gente tem dashboards ali dos próprios times. Tá? Então, basicamente, as nossas métricas de eficiência estão pautadas nisso. E aí a gente traz várias visões. Né? A gente tem visões aqui de média, que pode ser por value stream, por programa ou do hub, né? Do meu lead time, do meu development cycle time, release, deployment frequency. A gente tem aqui histograma, né, de lead time, aqui throughput, a gente tem aqui, né, para a gente ver tendência, né, de lead time, e aí a gente tem uma classificação aqui, o State of DevOps, ele traz uma régua de classificação de entrevista global de times, né, como é que estão as entregas, os elites, os de alta performance, de média, a gente não usa a regra do State of DevOps. Lembra que eu falei que a gente faz inspirado, né? Porque a gente entendeu que nossos contextos são muito diferentes e é um cuidado que a gente tem que ter aí, vem uma dica. Quando a gente vai trabalhar métrica de organização, primeiro tem que trabalhar com toda a camada de liderança executiva, que não é para comparar um time com outro. Um time está trabalhando com uma tecnologia, com um produto, com um cenário, com uma área de negócio, com um contexto. Outro time está trabalhando, né, com um outro produto. A gente tem diversidades de times. A gente tem times que precisam esperar a loja da Apple, né, ou a loja ali, enfim, para poder publicar uma nova release. Outros times são scripts, que assim que ele fez está em produção. Né? Então, a gente tem contextos muito diferentes, então a gente fez um trabalho muito grande que essas métricas não são para comparar os times, não é para saber por que o A tem um lead time de 10 dias e o B tem de 1 dia. Não, é como o A de 10 dias pode ir para 8, 7, 6, um desafio para ele, né? E se tem melhorias ainda, e o time que faz em 1 dia pode ir para hora, minutos, segundos, para fazer o seu release, né? É esse o foco, tá? Então, esse é um cuidado muito grande que tem que se ter. E o outro cuidado que a gente teve foi, não, as métricas, né, a régua do State of DevOps não se encaixa no nosso contexto. Não faria sentido para o nosso contexto, a gente foi entendendo qual seria a régua dentro do Hub Digital. Esse é um ponto. E aqui tem outros dashboards também, né? A gente tem, por mais que os times, né, eles trabalhem alguns em Kanban que não tem interações, não tem sprint, a gente tem a do Hub Digital, né? Porque a gente faz a nossa quarter planning, que não é exatamente uma PI planning do SAFe, mas é baseado tem características e tem tailoring em cima aí do API Planning, mas a gente faz, então, a nossa Quarter Planning e a gente acompanha, né, a cada 2 semanas, né, em sprints quinzenais. Então, mesmo times que trabalham Kanban, configuram seu quadro em Kanban,
a gente, em termos de hub, faz quinzenalmente, né, as interações ali de análise dos nossos dados. Tá? Então, como eu falei, a gente não se limita, a gente tem aqui quanto tempo ficou parado em cada estágio, né? Então, um aging é ready for dev, um aging aqui que ficou em desenvolvimento, a gente tem agings, né, por cada um daqueles estacionamentos também, e gráfico de dispersão, né? Esses são os principais aí gráficos que a gente olha quando a gente está olhando para métricas de performance, ok? Quando a gente vai para portfólio tem um histórico bem interessante. Portfólio, a gente começou a olhar mais carinho para ele, e aí eu comecei um piloto também, e foi com ele que eu acabei indo para o VMO, né? Eu comecei com aquele piloto em jornada de vendas, e aí depois, né, o Hub acabou trabalhando ali performance, e eu comecei com um piloto de portfólio em jornada de vendas, e aí eu migrei, né, de jornada de vendas para o VMO, e a gente começou olhando ferramentas de mercado, tá? Então, a gente testou ferramentas, uma delas a gente chegou a botar para rodar, e aí a gente percebeu que, dada de novo, né, essa nossa diversidade de contexto, enfim, etc., nós tínhamos duas questões. Uma, que nenhuma ferramenta de mercado se enquadrava com tanta flexibilidade e diversidade da forma que os times trabalham. E dois, a gente precisa amadurecer o nosso processo e fluxo de portfólio para depois pensar, né, se faz sentido você trazer uma ferramenta mais robusta de mercado. Então, a gente começou a olhar, e eu já vou falar daqui a pouquinho para que caminho a gente foi, né? Mas no que é pautado aí portfólio? Ele é pautado em compartilhamento, né, da estratégia e conexão da estratégia com tático e operacional. A gente quer buscar visibilidade em tempo real. A gente sempre comenta, não é que o Hub Digital não trabalhava portfólio antes, não trazia portfólio, mas muito manual, né? Eu acho que todos vocês sofrem isso na pele. Tem que juntar informação consolidada, aí monta PPT, extrai Excel, aí uma área faz de um jeito, né? Outra área faz do outro. Então, a gente quer facilitar, na verdade, né, esse trabalho das áreas para a gente ter um portfólio em real time, que vai ajudar, então, aí no apoio à tomada de decisão, mas que traga a visão executiva e também para times. Um ponto interessante é que, quando a gente resolveu, não vamos olhar para a ferramenta de mercado, vamos desenvolver, a gente começou o portfólio, apesar de ser objetivo consolidar estratégia, a gente começou bottom-up, trazer as visões das áreas, programas, entender elas. E agora que, de fato, depois de um ano, a gente está no momento que a gente está fazendo o top-down, né, da visão ali mais estratégica, né, foi a maneira que a gente conseguiu aí trazer para conseguir, então, o quê? Visão unificada do Hub, para, de novo, né, assim como em performance, promover a cultura voltada a valor. E a gente entende, uma vez que eu já tenho performance bem evoluída e eu estou evoluindo a eficácia, né, eu vou conseguir, dentro de portfólio, ter uma otimização da entrega de valor. Que esse, na verdade, é o foco principal, né, é como eu otimizo essa nossa entrega. E aí, a gente usa várias referências do mercado também. Como eu comentei, não é porque a gente, há um ano atrás, começou a falar de portfólio que já não existiam boas práticas de portfólio dentro da Globo e do Hub. Então, obviamente, que uma das referências é o que os times já fazem, né? Que eu comentei que a gente começou bastante bottom-up. A gente usa como dimensões o Business Agility. Eu, particularmente, gosto muito dos 8 pilares de portfólio que o Business Agility traz, né? Que é você ter aí a visão estratégica de funding, dos teus outcomes, né, baseados no planejamento, da tua organização em alinhamento, né, a capacidade que você tem, o que eu falei um pouquinho lá de capacidade, né, que você tem um target e o teu atual ali, e como é que você aloca recursos, priorização. Nós estamos no momento agora começando a cruzar demanda e capacidade, questão do quarter planning, né, de eu ter a visibilidade do que está planejado ali para o quarter, questões de transparência, questões aqui de métricas e as próprias ferramentas aqui e cadências de portfólio. Gente, olha muito para o Gartner em termos de que visões, né? Que consolidação de dados, né? Como é que eu posso mexer meu cubo ali, né? Que dados que fazem mais sentido?
Obviamente que, se a gente pesquisar no Google LPM, né, Lean Portfolio Manager, a gente vai vir, sei lá, de cada 10, 9 links é do SAFe, né? Então, obviamente, a gente se baseia bastante no SAFe também, principalmente na organização de requisitos, né? Aquela hierarquia de requisitos a gente traz para o Hub do SAFe de temas, épicos, features e histórias, né? Então, se a gente olhar para o Fly Levels, que eu nem botei aqui, mas que a gente fala de Fly Levels também, os épicos eu tenho ali no meu nível estratégico, as minhas features eu tenho ali no nível 2, que é o tático, né? E eu vou ter as minhas histórias no nível 1 do Fly Level ali, que é o nível operacional. Né? Então, a gente utiliza muito essa ideia da quebra, né, dos requisitos que o SAFe traz, e, obviamente, aqui a gente pesquisa, né, muito o que o Disciplina Agile traz em termos de ferramentas dentro do toolkit, até para entender, né, se eu sigo mais um modelo de requisito, um modelo de priorização, também nos serve aí de guia e de consulta. Basicamente, essas referências que a gente usa. E aí eu vou falar um pouquinho dos painéis, né? Então, nossa solução de portfólio, quando a gente testou e chegou a rodar até dentro de uma das ferramentas de mercado, a gente percebeu não vai ser esse o caminho, pelo menos para o nosso contexto, a gente fez a solução baseada no Gira Software e Power BI. Tá? Então, a gente estruturou hoje o Gira Software, a gente tem os projetos dos times do Gira Software configurado, aí a gente tem um projeto, e aí a gente tem, olha como são contextos, né? A gente tem algumas value streams que eu tenho a camada do projeto criado no Gira Software, programa, para eu botar minhas features, e eu tenho daí um outro projeto que é da value stream, que trabalha o nível estratégico, né? Então, a gente cria essa hierarquia de projetos dentro do Gira Software. Eu tenho algumas value streams que optaram, né, em ter duas camadas, onde nos projetos dos times eles têm as histórias e features, que igual features continua sendo tático para nós, mas eles mantêm junto com os projetos dos times, e só um segundo, né, projeto do portfólio da value stream, que estão os seus épicos. Para OKRs, que foi a pergunta, a gente tem duas soluções, que a gente deixa os times trabalharem, sendo que a gente está sugerindo a adoção de uma delas. A gente tem tanto no Gira Software o issue type, um card, né, um tipo criado OKR, onde é muito simples como o issue type, né, ali eu descrevo o meu objetivo e crio subtask nele, que são key results, e dentro dessas subtasks a gente criou campos para fazer os check-ins, mas a gente tem ido muito para uma solução de OKR plugin, que uma das áreas trouxe e que é muito robusto, e essa solução de OKR plugin, a gente está em direto em contato com o dono do produto, né, o Product Owner dessa solução lá, que é a Verônica, e eles têm trabalhado muito em parceria com a gente, têm evoluído, e a gente consegue extrair a informação, né? Então, no Power BI eu consigo extrair os dados nativos, vamos dizer assim, do Gira Software, mais as informações deste OKR plugin, que também traz ali os nossos OKRs. Então, dentro do Gira Software, eu consigo ter a visão do nosso Kanban estratégico, né? Então, aqui são nossos colunas, onde eu tenho todas as iniciativas estratégicas em nível de épico e posso acompanhar. E no Power BI, a gente começa a evoluir. Por exemplo, essa é uma das visões que a gente tem. Essa aqui é do nível tático, por exemplo, né, com a hierarquia ali da árvore para operacional, onde eu tenho, né, para um objetivo tático, seus key results táticos, objetivos operacionais vinculados ali a um objetivo tático, com seus key results, e eu vou acompanhando, né, isso aqui eu acompanho no Power BI, como é que está a evolução daquele key result, tá? Falando de OKR um pouquinho, tirando a parte ferramental, né, que eu acho que a curiosidade é também como é que a gente trabalha o OKR. A gente começou a trabalhar o OKR amadurecendo mais rápido o nível tático e de time, né, que é onde estava ali mais na mão, e hoje todos os times estão conseguindo evoluir pensando para o nosso Q3 no nível mais estratégico mesmo, né? A gente sabe que o objetivo ele nasce do estratégico, para que você faça os OKRs no tático e no operacional.
A gente tem muito claro os objetivos estratégicos, mas não necessariamente todos os key results, dada essa diversidade. Então, a gente começou a trabalhar com objetivos e pilares estratégicos e as value streams e seus programas e times evoluindo muito mais no tático e operacional. E agora a gente está conseguindo, né, a fechar ali, então, a nossa visão, trazendo mais key results estratégicos mesmo para o nosso dia a dia do trabalho, né? A gente define os nossos OKRs a cada quarter planning, né? Óbvio que tem alguns que são anuais, né? Mas o que resulte para o quarto, a gente define que serve aí como insumo para priorização, né? Da planejamento, do backlog dos times, são baseados nos nossos OKRs. De novo, é muito amplo, nós vamos ter times em várias maturidades trabalhando, mas essa é, né, para onde a gente tem buscado trabalhar e fortalecer junto com os times. E aí, uma outra visão aqui é eu realmente ter o meu roadmap, né, que eu estou trazendo no nível tático também, o meu roadmap baseado aqui, né, nos meus OKRs. Então, se eu clico num objetivo, eu consigo ver quais são os key results e que features contribuem para aqueles key results. Aqui eu vou ver o progresso do key result, aqui eu vou ver o progresso da feature, né? São progressos diferentes. Obviamente que o meu progresso de key result é com base nos check-ins, né? Não é progresso de feature, né? O fato de eu entregar uma feature não significa que vai mexer no ponteiro. Então, são realmente, né, independentes, né, um do outro. E a gente tem daí as visões, como eu falei, a gente se baseia muito no Gartner, as visões mais executivas aqui que trazem uma visão mais consolidada, né? Onde eu posso ter aqui histórias por pilar ou tema, meus key results, como é que está, né, por time ali a contribuição, os times estão focados em que natureza de item, mais em negócio, em defeitos, em estruturantes, aí a gente começa a fazer alguns casamentos, inclusive trazendo informações lá do trabalho que a gente tinha feito em métrica de performance, trazendo informações aqui como lead time, mas não mais por time. Lead time, né, média das minhas pequenas entregas de valor de um key result, ligado a um key result, ou a um épico, enfim, aí por diante. E só para finalizar aqui, Carla, que eu sei que eu falo pra caramba, né, a gente tem tido muito aprendizado. Primeiro que é uma jornada, né, a gente sabe que tem muito que crescer, muito que amadurecer, a gente, né, tá ali no, se a gente for falar do iceberg, a gente está na ponta do iceberg, né, eu acho que a gente está aí como a maioria das empresas estão, onde a gente tem que fazer muita gestão de mudança, gestão de conflitos, culturas diferentes, entendimentos diferentes. A gente entende que a gente é muito mais um habilitador, né? Então, eu não estou ali como VMO ou próprio junto com a área de agilidade para ser a solução ou definir a solução, mas habilitar, né, junto com os times para que isso aconteça. Né? Existe um modelo operacional da Globo também, a Globo é muito grande, né? Só o Hub Digital, estou falando 2.000 pessoas, mas esse é uma das áreas da Globo, né? É uma empresa aí enorme. A gente entendeu que a gente conseguiu sair do outro lado pelo bottom-up, mas que a gente precisa do top-down, né? Para que realmente a coisa aconteça, né? E sempre focado na conexão da estratégia à cooperação, termos transparência e não esquecer, né, que no fundo, o que a gente quer é trazer a visão sistêmica. Né? Então, basicamente, aí falei quase 1 hora, mas basicamente, né, é isso que eu tinha para compartilhar aí com vocês. E eu fico super à disposição, em coisas que a gente não conseguir trocar aqui ideia, a gente tem aí, né, as redes sociais para fazer também. Carla, eu só tenho a te agradecer, foi super interessante, eu fiquei aqui atenta a tudo, várias ideias para apresentar, muito obrigada mesmo. A gente tem um tempo para fazer 1 ou 2 perguntas, se alguém quiser, a gente dá algum tempinho para fazer, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, coloque no chat. Antes das perguntas, da Carla Kling responder as perguntas, a gente podia tirar aqui uma foto das pessoas que estão aqui presentes.
E também dá tempo das pessoas pensarem nas perguntas. Exatamente. Ou Se puderem compartilhar abrir... experiências parecidas, né, Carla? Porque eu acho que é muito bacana isso, né? Eu acho que a troca, como eu disse, a gente está aprendendo também, né? Quer dizer, tem muita coisa ali para evoluir, então, né? Acho que se alguém tiver alguma experiência aí para compartilhar, acho que é bem bacana também. Se os presentes puderem abrir as câmeras, por favor, para a gente poder tirar aqui um print da... Pessoal, abrindo a câmera. Vou tirar aqui, só um minutinho. Ok, deixa eu tirar uma outra. Acho que Ok, acho que já já está. tirámos fotos suficientes, Jorge, senão as pessoas Já depois está, ficam já com o está. sorriso em queimbra e Sim, depois sim. isso dói. Já está. Obrigado, gente. Mas, Carla, claro que eu tenho o desafio, esse período, de fazer uma proposta para um PMO, para um VMO. E volto a dizer, de fato, foi muito elucidativo para mim. Eu fui tirando vários prints e várias ideias mesmo para essa noite já trabalhar na proposta e amanhã apresentar. Volto a dizer, para mim, particularmente, eu só tenho mesmo a te agradecer. De fato, para mim foi muito inspirador. Pronto, eu já vou ficar aqui Imagina, repetindo, mas cara. porque realmente eu fiquei super feliz, foi super elucidativa para mim. Não temos perguntas no chat, mas olha, o vídeo vai ficar disponibilizado no YouTube. E depois, claro, se depois chegar alguma pergunta para a gente te encaminha. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada mesmo. Eu que só tenho a agradecer. Quero dizer que eu tenho saudades, às vezes, de trabalhar. Não sei se eu cheguei a comentar com você, Carla, mas faz anos, aí a gente vai entregando a idade. De 2004 a 2006, eu trabalhei na Atlantic, no sul aqui, que atendia o Grupo Sonar em Portugal, eu ia para Porto, com bastante frequência, né? Então, quando você falou aqui, né, de falar no Heart of Agile para Portugal, eu digo, poxa, eu vou matar um pouquinho da saudade. Depois eu só fui a passeio outras vezes, né? Mas admiro muito aí, eu tive, né, experiência aí de trabalhar junto com o Grupo Sonar e foi uma experiência muito bacana, né? Eu sei que vocês têm muita coisa boa aí também. Então, vamos manter contato, né? Acho que essa troca aí, acho que a gente abriu o canal aí, não só, né, de vocês perguntarem alguma coisa, mas podem ter certeza que eu podendo, eu também vou querer aprender um pouquinho aí com o que eu sei que vocês andam fazendo de bom por aí também. Será uma honra. Deixa eu só dar um grande Y, pipoca ágil aí com a gente hoje. Carla, nós temos aqui uma pergunta do Thais Alencar, e peço desculpa se eu estou a dizer mal este nome, que é: qual foi a principal dificuldade nesta transformação? Várias. E o principal foi entender, né, como respeitar. De novo, a gente vai falar de cultura, que parece uma buzzword, né, que todo mundo fica falando, mas é como a gente consegue trazer uma visão, mas respeitando o contexto de cada time, né? A gente está num contexto ali muito grande. Então, aconteceu inúmeras vezes de eu desenvolver alguma coisa com um time, chegar e achar, ó, vamos adotar isso aqui num outro time. Cara, as pessoas olharem, isso não faz o menor sentido, né? Lá vem vocês de novo querendo trazer, né, uma regra aqui para a gente trabalhar. Eu acho que esse aprendizado de, legal, eu posso ter co-criado algo aqui, mas vamos entender um pouquinho o outro e a gente tentar entender onde é que as coisas se conectam, porque a gente tem muito a urgência, né, de querer mostrar resultado. Eu digo a gente, não o VMO, a gente enquanto organização, né, de logo ter ali o resultado, de ter, e a gente atropela as pessoas, né? Não vou dizer que isso não aconteceu, não foi uma, não foi duas, não foi três, até que a gente conseguiu não só se conscientizar, mas conscientizar todo mundo que tem que ser algo que vá emergindo, né? Vai emergindo e vai fazendo sentido. Então, a gente começou a perceber em algumas áreas, por exemplo, a gente conseguiu evoluir portfólio por causa de roadmap,
né? Algumas áreas ali não estavam olhando para o OKR, elas não estavam maduras para isso, né? Elas estavam engatinhando, então não adianta você dizer, você tem que cadastrar o seu OKR, tem que ter o seu OKR. Não, vamos trazer a visão legal de roadmap, né? O que precisa. Outras áreas tinham, por exemplo, OKR super maduro, mas não a quebra de requisitos. Não tinha o conceito que épico não fazia sentido para eles, né? Ou feature não fazia sentido. Então, legal, vamos evoluir aqui nos OKRs táticos, vamos dizer, com as features, ou se você tem operacional, ou se você está ligando um item operacional teu num OKR estratégico, vamos linkar, né? Vamos fazer isso. E aí, outra área já era um outro, né? Por exemplo, a gente está querendo trabalhar upstream, a maioria das áreas são maduras em downstream, né? Que é, o item já foi priorizado, né? E está ali pronto para o time priorizar no backlog dele e trabalhar. Nem todas, né? Porque a gente está trazendo várias áreas de negócio de várias naturezas, de vários lugares, cada um vinha trabalhando de um jeito, então o grande desafio é essa extensão para o upstream, mas tem uma área que já começou a trabalhar com o negócio, então a gente colou com eles e vai evoluir com eles, mas não vai ficar forçando as outras áreas, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E aí a gente vai, né, juntando ali pequenas visões, fazendo visões de overview consolidada por value stream, né? E beleza, aí depois, em algum momento, a gente vai entender o que de cada um tem que eu posso juntar, né? Então, é um quebra-cabeça, né? O grande desafio é você conseguir entender e respeitar realmente o contexto e que você tem que ir junto com o time e não trazer regras para o time. Né? É o desafio do dia a dia. E como eu falei, não foi uma, nem duas, nem três que a gente atropelou e talvez venha a acontecer de novo, mas a gente tem que estar sempre olhando para isso, né? Sempre trabalhando isso, porque senão vai ser só mais uma coisa burocrática que eu tenho que fazer. Para o time não vai ser algo que ele enxergue valor. Eu acho que esse é o grande ponto. Obrigada. Não sei se a gente tem mais tempo para mais uma pergunta. Carla, eu não sei como é que está a sua contagem de tempo. Se não puder, depois a gente te envia a pergunta. Por mim, tá tranquilo aqui. O nosso time box já encerrou, mas eu tô com uma folguinha, Carla, mas o pessoal pode mandar né, também por vocês, ou como eu falei, me acessem aí nas redes sociais, também não tem. Eu adoro trocar uma ideia, então fico super à disposição. Que toda Então, pergunta me leva a aprender algo também, né? Porque leva, poxa, às vezes você não pensou naquilo, né? E aí, enfim, traz uma outra perspectiva, né? Então, fazemos o seguinte, fazemos essa última pergunta e depois encerramos também para não acabar com a sua folga, obviamente. Então, a pergunta é, acredita que o principal motivador da cultura e mindset foi a gestão feminina do projeto? Não sei se eu entendi bem. Ter uma gestão feminina? Exato. Gente, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse viés. Eu não sei, tem uma autora que eu vou fugir o nome, que ela não fala tanto de gestão no gênero feminino ou gênero masculino, mas características mais femininas que um homem pode ter, como características mais masculinas que uma mulher também pode ter. Eu não vou lembrar o nome correto, mas eu diria que naturalmente a característica de unir pessoas, né, de consenso, de você ouvir é uma característica, e aí de novo, não estou falando do gênero feminino, é uma característica de habilidade, né, que é considerada feminina e a gente teve que usar muito. A gente teve que usar muito. Então, eu não sei se eu responderia de fato ser uma liderança mulher, mas estar liderando alguém que traz junto, apesar de eu ter várias características bem masculinas também, mas de trazer talvez essa característica, e eu vou além. O líder do VMO, porque hoje eu lidero o portfólio, né, dentro do VMO, ali trabalho junto com o médico. O líder de VMO, que é um homem, ele tem essa característica perfeita, essa característica habilitadora. Então, não sei se eu levaria para o gênero, Carla, mas sim habilidades que eu não vou lembrar o nome da autora, mas que são essencialmente femininas, independente do seu gênero. Obrigada. Olha, volto a te agradecer por tudo. Obrigada a todos pela presença. Jorge, eu te passo agora a palavra para que a gente possa encerrar. Obrigada, Carla, obrigada mais uma vez. Eu só tenho a agradecer, Jorge, muito obrigada também, né, aí pelo teu apoio, enfim, e pelo convite, viu? Eu adoro esses bate-papos, então eu só tenho a agradecer. Obrigado, Carla.
Cringer, pela presença, pela apresentação. Acho que todo mundo aqui gostou bastante da apresentação que você fez. Obrigado aí aos presentes por estar conosco aí até essa hora. Não esqueçam de se inscrever lá no canal no YouTube, nos acompanhar também no LinkedIn. Enviamos também o link do WhatsApp para vocês poderem entrar no grupo do WhatsApp, que a gente sempre está postando lá novidades e as apresentações que a gente faz aqui no Heart of Agile Portugal. E é isso. Fiquem ligados aí também nas próximas apresentações que nós iremos fazer no mês que vem. E obrigado a todos. Uma boa tarde e um bom dia. Boa tarde, Continuação. pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, tchau.